Bom dia, bem-vindos a Inteco, aula 24. Então, estamos chegando na reta final. São mais 5 aulas. Hoje vamos ver uma parte sobre macroeconomia aberta, relação entre taxa de juros e taxa de câmbio. E depois, o que fica faltando? Ainda tem mais um controle, que deve ser daqui a 2 semanas. Tem a parte sobre desenvolvimento econômico, desigualdade e pobreza. E aí, finalmente, uma parte sobre economia brasileira. Então, uma aula de macroeconomia aberta, 2 aulas de desenvolvimento econômico, 2 aulas de economia brasileira. Nisso, um controle e depois mais uma prova. Então, mais ou menos entrando na reta final. Deixa eu compartilhar aqui. Essa aula aqui, a primeira coisa, a gente não chegou a acabar totalmente a parte de paridade de poder de compra na aula passada, então a gente vai ver isso. Daí passar para essa parte de macroeconomia aberta, e eu aviso vocês, umas aulas anteriores, lá no começo eu falei que tem uma aula em particular que os alunos tipicamente acham difícil. Inclusive, na apostila está escrito isso, tá? O capítulo, acho péssimo assim, começar assim escrito, os alunos costumam achar difícil esse capítulo, porque aí a pessoa já fica com receio e já vai com más expectativas. Mas, né? O que vai encontrar. Então, mas aí eu vejo, de fato, tem uma parte que a gente vai ver, vão ter 3 gráficos interligados, então é uma coisa que talvez vocês nunca viram antes, mas o jeito de pensar sobre isso é que isso é uma aula de introdução à economia, então que nível que é esperado que você vai saber essas coisas? Então esse é um modelo um pouco mais complicado, mas o que se quer que você aprenda é justamente algumas relações básicas. Tem especialmente essa relação entre taxa de juros e taxa de câmbio, que é importante, é uma coisa que você vê sempre no noticiário. O país está sempre tendo que tomar essa decisão sobre se aumenta a taxa de juros, o governo tem que tomar, se aumenta a taxa de juros, qual é o impacto no câmbio, ou quando acontece alguma coisa no balanço de pagamentos, como é que isso afeta a taxa de juros. Então, é uma coisa importante entender, e dá para entender o básico de relativamente fácil, sem se preocupar muito com os detalhes técnicos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Deixa eu começar aqui com paridade de poder de compra. Então, lembra onde é que a gente estava? A gente viu toda a questão de balanço de pagamentos, acabamos isso. Depois vimos taxa de câmbio, vimos a ideia de arbitragem, e a arbitragem com taxas de câmbio, que se tem várias moedas. Então, pode comprar uma moeda, depois com aquela moeda comprar outra, depois compra de volta a que você tinha. E, em geral, você espera que não tenha muitas oportunidades de ganho disso. Tem taxas de câmbio, chegam a algum equilíbrio. E aí, finalmente, a gente chegou nessa parte de paridade de poder de compra. A gente viu também como é que, quando se fala em taxa de câmbio, se quer saber sobre taxa de câmbio real. Se quer saber, é importante a diferença entre taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Então, real, basicamente, está descontando a inflação. Então, a taxa de câmbio mudou de um ano para outro, de um ponto no tempo para outro, e você calcula quantos por cento subiu, caiu, mas aí você ainda tem que calcular quanto que a inflação subiu, caiu, e descontar. A gente viu como é que faz isso. E aí, paridade de poder de compra, esse último tema aqui em câmbio, a gente começou a ver, lida com essa coisa. Vocês já perceberam assim que às vezes pega assim uma pessoa com uma renda de sei lá, se tinha uma renda assim de $1.000 para uma família viver por um mês. E a gente diz, poxa, mas será que isso é muito ou pouco? E aí você vê que em diferentes países a renda das pessoas, a renda média é diferente. E depois, então, esse um país é muito mais rico do que o outro, porque a renda média é muito mais alta.
Mas aí você pensa, alguém chama sua atenção, mas espera aí, mas você, se você estiver morando num lugar caro, vai para um lugar como a Europa, vai na Suíça, por exemplo, ou na Suécia, ou qualquer país europeu, vai para a Inglaterra, e um dólar, $1.000 não vai comprar muita coisa para você. Sabe? O seu aluguel é caro, comida é cara, transporte é caro, saúde é caro. E já esses $1.000, se for para algum outro lugar, para o Brasil, compara aqui o Brasil, você está em São Paulo ou você está numa cidade do interior, e esses $1.000 compram muitas coisas diferentes. Então, então não dá para realmente comparar muito bem só olhando a renda das pessoas, e a gente quer fazer isso o tempo todo. Lembra aquele gráficos que eu mostrei para você? A gente comparou a renda média dos países, o crescimento dos países. Então, esses números são meio ilusórios, porque $1 compra diferentes coisas em lugares diferentes. Então, uma ideia que se teve para poder fazer, a gente quer fazer esse tipo de comparação o tempo todo, comparar valores em países diferentes, especialmente comparar renda em países diferentes, diz, vamos calcular, vamos igualar o poder de compra, né? É isso que é a paridade de poder de compra. A gente vai calcular $1.000 no Brasil vale quanto, $1.000 na Noruega vale quanto, não só da moeda local, mas vale quanto de poder de compra. Ele compra quantas viagens de ônibus, compra quantos cafés da manhã, compra quantas idas ao dentista, né? Uma cesta de bens. Então, os mesmos $1.000 compram quanto? Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos calcular uma taxa de câmbio tal que eles comprem exatamente a mesma cesta de bens. E aí a gente vai usar essa taxa de câmbio para transformar todas as rendas, pega a renda média de cada país e transforma em dólar para a gente poder comparar uma com a outra. Só que em vez de usar a taxa de câmbio verdadeira, vamos usar essa taxa de câmbio que a gente igualou os bens. E essa é a taxa de PPC, taxa paridade poder de compra. E aí você realmente vai poder comparar. Então, o que ela faria? Ela faria com que, se olha a renda de um país, tipo esses que eu falei, tipo a Noruega, onde tudo é caro, e você calcula em dólar a renda média da Noruega por paridade de poder de compra, aí a renda vai cair. A renda que parecia alta vai parecer mais baixa, porque na verdade está comprando menos coisa. E um país pobre, assim, a renda média na Índia, calculado por paridade de poder de compra, aí a renda média vai subir. Parecia que a renda média era uma, mas como os bens lá custam menos, daí ela vai subir. Então, a Noruega e a Índia, que pareciam estar muito longe, não vão estar tão longe. Claro, a Noruega ainda vai ser mais rica, mas calculando o PPC, você ajustou um pouco. Então, tipicamente não muda muito o ranking dos países quando se usa PPC, mas fica um pouquinho mais realista. Então, essa que é a ideia por trás disso. A gente começou a ver isso na aula passada, e mesmo porque não pode ser muito diferente as rendas da PPC, porque lembra, senão alguém arbitraria. Tem muitas coisas que não dá para arbitrar o quê? Alguém perceberia, puxa, na Noruega tem uma coisa que está muito caro e na Índia está muito barato essa coisa, então por que eu não tenho a oportunidade de ganhar? Eu vou na Índia, compro e daí levo para a Noruega e vendo lá. É claro que muitas coisas não pode fazer isso, cortes de cabelo, ir aos dentistas, não pode fazer coisas perecíveis, não dá para fazer muito bem, mas algumas coisas dá, né? Então, sempre tem algumas forças econômicas impedindo que tenha muita disparidade, mas acaba que ainda existe. Então, é boa prática. E se você olhar estatísticas internacionais e ler artigos no jornal, você vai ver que muitas vezes as pessoas falam isso, estou comparando as rendas em vários países, o crescimento econômico de vários países, mas eu estou usando PPC, e o correto é usar PPC. Inclusive, se você quiser ser esperto, quando alguém estiver fazendo alguma palestra ou alguma afirmação comparando países, comparando o PIB de países, você pergunta, não, mas peraí, mas você está fazendo a comparação PPC? Ele vai falar, não estou. Bom, devia, né? Talvez o correto seria. Então, como é que é isso?
lembra como é que eu falei? A gente quer calcular taxas de câmbio tais que os mesmos bens em países diferentes teriam o mesmo valor em dólar. É uma taxa de câmbio que você transforma em dólar e daria o mesmo valor. E aí a Economist, a revista The Economist inventou pensou, qual cesta de bem vamos olhar? Vamos, assim, que tal, alguns alimentos, coisas básicas, e tem que ser coisas que sejam exatamente iguais em países diferentes. Aí, meio como uma piada, eles falaram, não, o Big Mac é exatamente igual, né? Tem gosto de plástico em todo lugar. Não, brincadeira. Tem a mesma coisa, pão, queijo, carne em vários lugares, é exatamente igual. Então, vamos comparar essa cesta de bem, que é um Big Mac, vamos pegar o preço do Big Mac em vários lugares do mundo, vamos pegar a taxa de câmbio verdadeira em vários lugares do mundo, vamos calcular a taxa de câmbio PPC e ver quão diferente a taxa de câmbio verdadeira está da taxa de câmbio que igualaria comprar o Big Mac nos Estados Unidos ou nesse país, né? E essa vai ser a taxa de câmbio PPC. E aí a gente vai poder dizer se a taxa de câmbio verdadeira está acima ou abaixo da PPC, se a taxa de câmbio está sobrevalorizada ou subvalorizada. Então, você vê que o preço do Big Mac em países diferentes, aqui está em dólar, né? Então, a gente vai tomar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é onde tem o dólar, né? Porque é onde inventou o Big Mac, é porque é onde usa o dólar, que é a moeda aceita em geral, a moeda comparação que a gente usa. Então, nos Estados Unidos é 4 dólares e 62 centavos, e na Índia, se você pegar quanto que custa em rublos, né, eu acho, na moeda indiana, transforma a taxa de câmbio verdadeira lá na Índia em dólar, vai dar 1 dólar e 54. E no Brasil, não. No Brasil, Big Mac é caro, né? Big Mac nos Estados Unidos é comida de pessoas de baixa renda. Tem gente que só consegue se sustentar comendo isso todo dia, o dia inteiro. Deve ser muito ruim para a saúde, mas porque é barato. Então, tem McDonald's em todo lugar. No Brasil, Big Mac McDonald's é considerado um restaurante caro, mas não é uma comida barata, não é coisa que pessoas de mais baixa renda vão usar todo dia para economizar dinheiro. Então, você vê, tem uma diferença muito grande. Então, vamos ver como é que calcula, então, o índice Big Mac. Já volto para isso. Você vê que, ainda que só para ver essa diferença entre países, quantos Big Macs, se você pegar 50 dólares, transforma em reais, na moeda local, e ver quantos Big Macs compraria. Então, para o Brasil, seria quanto? Seria 50 dólares, o dólar está 5,16, né? Então, 6 reais, então uns 300 reais. Quantos Big Macs você compraria com 300 reais? Quanto que é um Big Mac? Uns 20 reais, sei lá, se digamos que seja 20 reais, então você compraria 15 Big Macs, né? Então, aqui não tem Brasil, mas você vê na Índia você compra 30, na Rússia 19, o Brasil estaria em algum lugar aqui. Então, vamos ver como é que calcula. Desculpe, esse slide está meio feio, mas eu tirei da apostila mesmo, eu escaneei. Então, vamos fazer para o Brasil. Vamos calcular a taxa de câmbio, paridade de poder de compra. Veja o nome, ela calcular a taxa de câmbio que vai dar paridade, vai dar igualdade no poder de compra. Uma taxa de câmbio que faça, eu pegando o preço do Big Mac em reais, o preço do Big Mac em dólares, qual que é a taxa de câmbio que faça ser exatamente indiferente para mim comprar pelo preço dos Estados Unidos ou pelo preço do Brasil? Comprar em dólar ou no Brasil, pegar os meus reais, comprar dólar e depois comprar o Big Mac. Claro que não faz sentido isso, porque o Big Mac é perecível, né? Como é feito de muito plástico, talvez até dure mais tempo, mas não fica tão bom. Então, não faz sentido. Por isso eu digo que é meio que uma piada. Mas não dá para comprar, eu encomendar dos Estados Unidos e esperar chegar aqui. Teria custo de transação, teria esse problema de perecível. Mas o experimento mental é esse.
qual que é a taxa de câmbio que me faz indiferente entre comprar no Brasil, pagar lá os R$20 e comprar no Brasil, ou pegar os meus R$20, transformar a essa taxa de câmbio que vai me fazer indiferente entre essas duas opções, comprar dólar e daí comprar nos Estados Unidos o Big Mac. Qual que é essa taxa de câmbio? Então, vamos calcular. O que eu preciso saber para isso? Então, está aqui o preço local do Big Mac, R$12, mas isso em 2013, então deve estar mais hoje em dia. E aqui está o preço em dólar. Como é que foi calculado esse 5,28? Bom, pegou os R$12 e vou dividir pela taxa de câmbio verdadeira. Eu estou chamando de verdadeiro porque eu não quero falar real, para não confundir com real nominal. A taxa de câmbio do Brasil em julho de 2013. Que era isso aqui. Está aqui a taxa de câmbio da moeda, está aqui, 2,27. Os velhos bons tempos. Hoje em dia está o dobro disso, mais que o dobro. Então, mas naquela época era isso. Se fosse fazer para hoje, eu ia dividir 12 por 5,50, que é mais ou menos quanto está. Mas aqui, 12 divididos por 2,27 dá 5,28, $5,28. Então, esse é o preço do Big Mac no Brasil em dólares. Aí, o que eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer, mas qual que é a taxa de câmbio aqui embaixo? Em vez da taxa de câmbio verdadeira, 2,27, qual seria a taxa de câmbio, eu vou chamar ela de X, que faria com que o Big Mac custasse R$4,56? E por que R$4,56? Deixa eu mostrar no segundo slide aqui. Esse é o preço aqui nos Estados Unidos. É o preço do Big Mac nos Estados Unidos que a gente está tomando como uma base. Então, qual que é a taxa de câmbio? Eu pego R$12 divididos pela taxa de câmbio para transformar em dólar. A taxa de câmbio é reais por dólar. Se eu dividir dólar por reais por dólar, o reais cancela com reais, o dólar sobe para o numerador. Então, qual que é a taxa de câmbio que faria com que o Big Mac não custasse 5,28, mas custasse o que ele realmente custa nos Estados Unidos? E aí, para mim, vai ser indiferente comprar no Brasil pagando R$12, ou pegando meus R$12, transformando ele em dólares aquela taxa de câmbio e comprando o Big Mac nos Estados Unidos. E a resposta é só dividir aqui 12 por 4,56 para ter X, e o X é 2,63. Então, essa é a taxa de câmbio PPC para o Brasil, usando o Big Mac como a cesta de comparação. Aí, deixa eu tirar isso aqui do caminho. Então, em vez de 2,27, que é a taxa verdadeira, a taxa PPC é 2,63. Qual que é a diferença aqui? Quantos por cento a mais? Se eu calcular, então aqui é simplesmente cálculo da porcentagem. Quantos por cento a mais 2,63 é do que 2,27? É 15%. É só calcular quanto que aumentou divididos pelo valor inicial, 15%. Então, o real a 2,27 está sobrevalorizado. Ele está mais caro do que ele deveria estar, levando em conta o PPC. Então, aqui tá essa comparação. Se fizer isso para vários países, aí você vê aqui se ele está para a direita aqui, é porque ele está sobrevalorizado. Essa moeda tá muito cara relativo, a essa paridade de poder de compra. Deixa eu admitir as pessoas que estão chegando agora aqui. Então, os Estados Unidos, obviamente, não está sobrevalorizado, porque $1 vale $1, mas aqui o Brasil está o segundo mais sobrevalorizado. Isso foi política do governo durante um tempo. Se o câmbio está sobrevalorizado, então o real está valendo mais do que deveria, isso quer dizer que o real está com muito poder de compra lá fora. Então, isso faz o Brasil importar muito e faz ser caro para o resto do mundo comprar produtos brasileiros. Porque se assim, o chinês quer comprar soja brasileira, eles primeiro têm que comprar reais e aí compra a soja brasileira. E se o real está caro,
Então, eles vão resolver comprar menos soja brasileira, vão comprar soja em outro lugar. Então, por outro lado, quando você viaja para o exterior e o real está sobrevalorizado, aí você vai achar as coisas baratas, vai estar achando que tem muito poder de compra. Então, se o real está sobrevalorizado ou subvalorizado, tem essas consequências, afetam os fluxos de renda, vai afetar o balanço de pagamentos. Hoje em dia, o real está desvalorizado, está subvalorizado, que geralmente é tido como uma boa coisa para um país subdesenvolvido fazer, porque torna barato o resto do mundo comprar os produtos brasileiros, e aí o Brasil exporta mais. E fica mais caro importar, e importa menos, tem saldos no balanço de pagamentos. Mas, de novo, as coisas não são tão simples assim. Às vezes você quer importar, o Brasil precisa importar, e se o real está desvalorizado, fica mais caro. A gasolina vai ficar mais cara, por exemplo. Então tá, é isso. Essa é a parte de paridade de poder de compras. Então, se tiver alguma pergunta, pode fazer agora, que daí a gente vai passar para o próximo tema. Sempre tem pergunta na prova sobre paridade de poder de compra, porque é desses temas que é bom, encaixa bem em prova. Ok. Então, agora vamos passar para essa parte de macroeconomia aberta. E umas 2 aulas atrás, alguém fez exatamente essa pergunta que está no primeiro ponto aí. Qual a relação entre a determinação da taxa de câmbio e da taxa de juros? O que tem a ver taxa de câmbio e taxa de juros? A taxa de câmbio é o preço das moedas no exterior, de certa forma tem a ver com o preço dos bens no exterior, e taxa de juros tem a ver com o mercado de fundos emprestáveis, que a gente falou. Não é emprestáveis, é emprestáveis. O preço do crédito, o preço de capital, se quer pegar dinheiro emprestado, quanto que você vai receber? Se você resolver emprestar dinheiro, se você poupar e emprestar dinheiro para um banco, para alguém, essa taxa de câmbio. O que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Essa é a pergunta essencial que a gente vai querer fazer agora. Então, para isso, tem algumas definições preliminares. A taxa de câmbio é definida em termos de reais por dólar. E investimento estrangeiro líquido inclui investimento direto. Lembra que investimento diretos é quando alguém no exterior vem para o Brasil e faz fábricas, cria fazendas, realmente investe e está lá gerindo aquilo e gerando empregos e trazendo tecnologia. E investimentos em carteiras. Tem esse capital de fora do Brasil, entra no Brasil, mas em vez de ele mesmo gerir aquele investimento, o que ele faz, ele investe em empresas brasileiras que já existem, ou empresas brasileiras ou não brasileiras que já estão no Brasil produzindo, e ele investe no mercado de ações. Então, os dois tipos de investimento, e a gente quer os dois. E vamos chamar isso de ILEP. Isso aqui é um nome horrível, né? ILEP é jargão, é um ILEP que, né, não é muito, não dá uma ideia muito bem do que é, mas é investimento líquido do exterior no país. Então, né, ILEP é investimento do exterior no país líquido, que pode ser negativo também o ILEP. Se o Brasil estiver investindo mais nos outros países do que os outros países estão investindo no Brasil, então seria negativo. Mas tipicamente é positivo porque existe muito investimento do resto do mundo no Brasil. O Brasil é um país grande, um mercado grande com muita oportunidade. Então, capital chinês, capital americano, capital europeu, capital indiano vem para o Brasil investir no Brasil, e o capital brasileiro não tende muito a investir no resto do mundo porque tem oportunidades aqui dentro. Então, o investimento é grande. Então, o ILEP é essa quantidade de dinheiro. Agora, tenha em mente que esse investimento é muito afetado pela taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, isso atrai esse investimento, né? Tá.
por enquanto, só umas definições preliminares ainda. Tem toda aquela história do modelo clássico e modelo keynesiano. Eu não vou repetir isso aqui. Acho que eles puseram isso aqui só para lembrar, porque esse modelo que a gente vai ver aqui agora é modelo keynesiano, uma mistura de modelo clássico. Isso aqui não é importante para a gente entender. Só, em todo caso, só para lembrar a diferença básica entre modelo clássico e keynesiano. O modelo clássico ele tem oferta e demanda, então tem de investimento e poupança e produção, mas tudo se resolve pelo sistema de preço. Se tem um desequilíbrio, os preços caem, preço do trabalho, preço do capital, os aluguéis caem, isso cria oportunidades para mais investimento. Como está tudo barato, os empresários vão investir e isso faz com que os preços subam de novo e reatinja o equilíbrio. A economia é uma máquina bem ajustada que se autocorrige. No modelo, e durante muitos períodos da economia, isso funciona mais ou menos assim. Não precisa muita interferência do governo. Mas, de vez em quando, vem essas crises, depressões maiores, e aí tem a crise, os preços caem, e esse mecanismo de autocorreção não funciona. Apesar dos preços da mão de obra, preço do capital, dos aluguéis, está tudo barato, os espíritos animais, as incertezas, as expectativas estão negativas, e daí os empresários não investem. Ou então os preços não conseguem cair, tem razões institucionais que os preços não caem. Em todo caso, não tem esse investimento e aí a economia fica fraca durante muito tempo e a solução keynesiana é do próprio governo daí gerar essa demanda, aquecer a economia gastando, ele injeta dinheiro na economia, tem aquele multiplicador que esse injeção de ânimo que o governo faz se multiplica e daí isso faria a economia voltar para o seu funcionamento normal. Então, o modelo que eles vão usar, que a gente vai apresentar aqui, é um meio termo, é um modelo keynesiano para o curto prazo e clássico no longo prazo. Então, o que quer dizer isso? Assim, no curto prazo, dentro de um ano, pode ter esses períodos de crise e um papel para o governo afetar, resolver aquilo, mas no longo prazo, se for examinar de década em década, a economia meio que se autocorrige no longo prazo. Tá. Ainda só algumas premissas ainda. Aqui vamos esquecer o problema de inflação. Então, todas as nossas variáveis são reais. Então, tirar essa complicação de nominal e real. O nível de preços é tomar como dado, a gente não precisa se preocupar com isso. O PIB da economia está funcionando bem, então tem o PIB, a gente não vai pensar muito nisso. Então, pegar uma visão de longo prazo disso. Então, tá. Então, cadê? São dois mercados que a gente quer comparar. A gente quer comparar o mercado de fundos de empréstimo, mercado de crédito. Você quer abrir uma fábrica, mas se não tem dinheiro, o que você faz? Você vai para o sistema financeiro, você pega empréstimo, você está demandando empréstimo. Você quer comprar uma geladeira, o que você faz? Você vai pegar esse dinheiro emprestado. Então, esse é o mercado de fundos de empréstimos. E tem as pessoas ofertando também, pessoas que poupam, e daí, ao poupar, você põe seu dinheiro no banco, e aí o banco está emprestando aquilo, então você é um ofertante de capitais. Então, só para ver esse mercado, a gente já fez isso antes, mas vamos fazer de novo. Vamos começar da nossa identidade do PIB aqui. PIB, né, o produto, o que foi produzido num ano. Qual que é a despesa associada? Se a gente quiser decompor ele, o que vai acontecer com esse produto? Y foi produzido no ano. O que aconteceu com esse Y? Uma parte foi consumida, uma outra parte foi investida para gerar mais no futuro, uma parte o governo consumiu, uma outra parte a gente exportou, e além disso, tem uma parte que também foi consumida, investida e o governo consumiu, mas que foi importado, não foi produzido aqui, então não faz parte do Y.
Tá, então, tem isso. Vamos transformar isso no mercado de fundo de empréstimos. A gente já fez isso, lembra? A gente pegou a mesma equação. Repara só, eu vou levar todas essas variáveis menos o i para o lado esquerdo. Vai ficar y menos c menos g menos x mais m. Eu fiz isso e ainda eu somei T, que é impostos, que o governo vai arrecadar, e subtraí T. Somei T, subtraí T. Então, na verdade, eu somei zero desse lado da equação. Se eu somei zero, eu não mudei a equação continua válida. E eu só fiz isso para poder depois chamar cada pedaço dessa parte da equação de um tipo de poupança. Então, tudo que foi produzido não foi consumido pelas pessoas, pelos indivíduos e firmas, e que também não foi pago em impostos. Então, foi produzido, não foi consumido, nem foi pago como imposto. Então, isso é poupança, é o que sobrou. Foi produzido e não foi consumido, é poupança. O governo vai pegar esses impostos que as pessoas pagam e as firmas que o mercado paga. Essa é a receita do governo, menos o gasto do governo. Se a receita é maior do que o gasto, é poupança do governo. Então, tem poupança privada, tem poupança do governo. E a gente vai chamar importações menos exportações de poupança externa. Então, isso quer dizer, o resto do mundo está poupando também, chineses estão poupando, alemães estão poupando, e parte dessa poupança pode vir parar no Brasil e virar investimento no Brasil. Então, tem três componentes da poupança: poupança privada, poupança do governo e poupança externa, e essa poupança vai virar investimento. Poupança, por definição, é igual a investimento. Só pode investir o que não foi consumido, né? Então, lembra que a gente falou isso em outra aula? No Brasil, poupança privada tende a ser baixa. A poupança total dá uns 18%. Então, o investimento do Brasil é uns 18%. E a poupança privada é baixa. A poupança do governo não só é baixa, como costuma ser negativa. O governo gasta mais do que arrecada, então ele ainda está pegando parte da poupança privada. Então, mas puxa, o Brasil é um país que precisa investir muito, precisa crescer, é um país em desenvolvimento, que especialmente precisa de investimento. Como é que vai fazer? E tem oportunidades de investimento, como é que faz? Muitas vezes é poupança externa. E essa poupança externa quer vir para o Brasil, e ela vem para o Brasil quando as circunstâncias estão boas. Quando a economia brasileira está funcionando bem, quando as instituições estão funcionando bem, quando parece que as regras estão funcionando bem, a política está bem ajustada. E isso não tem sido a verdade nos últimos 5, 10 anos quase, né? A década desde o Plano Real de 95 até 2012, mais ou menos, a economia estava funcionando bem, as instituições estavam funcionando, a política estava funcionando relativamente bem, e esse capital entrou, muito desse capital, essa poupança do resto do mundo veio para o Brasil, e foi muito bom, gerou emprego, gerou produção, trouxe tecnologia. Infelizmente, nos últimos 8, 10 anos quase, isso não tem acontecido. Bom, então, vamos chamar... o que a gente está interessado agora é essa parte externa, que é esse ILEP. Tá? Então, tem essa poupança interna, que é a poupança do governo e poupança privada, mais a poupança externa, esse nome horrível, ILEP, poupança externa. O investimento é isso. Tá? Então, tá aqui o nosso mercado de fundos emprestáveis, nosso mercado de crédito, mercado de capitais. Oferta e demanda, como sempre. Tem os demandantes dos fundos emprestáveis, pessoas que querem abrir fábricas, pessoas que querem comprar tratores, pessoas que querem comprar terra, comprar armazéns, fazerem
atividades produtivas, você, sua avó quer comprar uma loja, quer comprar um freezer para uma empreitada que ela vai fazer. Então, são pessoas que demandam crédito, eles querem, não têm o dinheiro, eles têm a visão, têm a disposição de se arriscar, mas não têm o dinheiro, então eles vão para o mercado, para os bancos, para o sistema financeiro, e pegar esse dinheiro emprestado. E é negativamente inclinado, porque quanto mais caro for esse dinheiro emprestado, se tiver aqui em cima, aí eles querem pouco. E se o dinheiro, os juros, que é o preço do dinheiro emprestado, for baixo, aí as pessoas querem mais, então é negativamente inclinado. E a poupança, a oferta, é positivamente inclinada. Se a taxa de juros estiver baixa, pouca gente quer investir, quer emprestar o dinheiro. Não vale a pena. Inclusive a parte externa aqui. Tem uma pergunta aqui. Tá, peraí, alguém está dizendo que está sem áudio. Tá normal para mim. Tá, eu posso tentar fazer uma coisa aqui. Tá. Acho que agora vai funcionar. Tenta... Bom, não sei. Eu mexi aqui. Me avise se estiver funcionando ou não. Mas eu acho que as outras pessoas estão ouvindo, então talvez tente sair e entrar de novo. Tá. Então, quem oferece esse dinheiro... Aí aqui que está a parte importante. Se o juros estiver alto, e o Brasil tipicamente tem juros altos, tipicamente um dos países com maior juros do mundo. Por quê? Por duas razões. Porque tem muitas oportunidades, então tem muita oportunidade de investimento no Brasil. Então, muita gente quer investir, para investir precisa desse dinheiro, então a demanda por empréstimos é alta no Brasil. E a outra razão que os juros é alta é que o Brasil muitas vezes tem que pagar um prêmio de risco para atrair esse capital, então o Brasil aumenta os juros. Então, se o juros estiver alto, então a oferta de poupanças vai ser maior, inclusive essa parte externa. Isso quer dizer, tem capital chinês querendo entrar no Brasil, tem capital americano, tem capital africano querendo entrar no Brasil. Se a taxa de juros é baixa, tem bem menos. Tá? Então, aqui, eu poderia fazer esse gráfico aqui decompondo a poupança interna e a poupança externa. Então, suponha que aqui eu botei só a poupança externa. Isso é basicamente o que eu falei antes, né? O que determina essa entrada de capitais externos, dessa poupança externa? O que faz capital chinês querer vir para o Brasil, querer sair do Brasil, capital americano, capital argentino? O que faz? É a taxa de juros, especialmente, né? E não só a taxa de juros, mas o custo de oportunidade. Quer dizer, você repara que toda vez que os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, muito capital sai do Brasil e dos países desenvolvidos. O capital no Brasil e nos outros países, geralmente os juros é maior nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento, do que nos Estados Unidos, porque tem um risco, né? Pensa, assim, para alguém vir investir no Brasil, o Brasil tem história de moratória, de expropriação, de vários outros problemas, tem taxa de câmbio, história de crises, tem política cheia de problemas. Então, para a capital sair de algum país, sair da Europa, por exemplo, vir para o Brasil, não basta a taxa de juros ser um pouquinho melhor do que a taxa de juros deles. Tem que ser bastante, tem o que chama do prêmio de risco. Tem que cobrir o risco de vir para o Brasil e ainda dar uma remuneração boa. Então, toda vez que os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, muito capital, não precisa nem ficar maior do que a taxa de juros no Brasil.
É só um capital diz, poxa, com essa taxa de juros melhor nos Estados Unidos, não é tão boa quanto a do Brasil, mas lá é muito mais seguro. Então, eu vou para lá. Então, o que afeta a ILEP, a entrada de ILEP, a pergunta aí, a entrada de as poupanças externas, é a taxa de juros no Brasil, as outras oportunidades de investimento, se a Bolsa de Valores está indo bem em outro lugar, etc. Então, a taxa de juros nos outros países, relativa ao do Brasil, e ainda a ideia desse risco, qualquer risco envolvido. Por isso que é bom quando a política está funcionando bem no Brasil, está tudo tranquilo, está tudo previsível, aí esse capital do resto do mundo que está louco para entrar no Brasil, entra, gera empregos, paga impostos, traz tecnologia, e quando está confuso, arriscado, que nem tem estado nos últimos 5, 8 anos, muito desse capital não vem. Algum capital sempre vai. Assim, tem países que estão em guerra, que estão ditadores, que tem genocídio, que tem problemas, e mesmo assim você vê capital indo, se tem, por exemplo, petróleo, tem petrolíferos indo investir lá. Mas sempre menos do que faria se não tivesse esses problemas, e provavelmente seria feito de uma maneira melhor. Quando um país investe num lugar com essa confusão, ele tem que ter gastos para se cobrir, para evitar, para ter seguros e tudo. Então, para o Brasil seria muito bom, por exemplo, voltar para um período de estabilidade e boas relações com o resto do mundo, porque daí, com taxa de juros menores, você atrai ainda mais capital. E aí tem a questão que é importante para a gente, que é a taxa de câmbio. Porque se um capital chinês, ele olha assim, a gente quer investir lá no Brasil, então a gente poupou aqui na China, a gente pode investir aqui na China, a gente pode investir nos Estados Unidos, na Argentina, mas estamos olhando para o Brasil, lá tem umas oportunidades muito boas, a gente gostaria então de investir lá no Brasil. Mas, então, tudo mais igual, taxa de juros, risco, tudo mais, então vamos dizer assim, poxa, então com $1 bilhão, nós chineses, com $1 bilhão, quantos reais, a gente precisa de reais, quantos reais a gente vai comprar, conseguir por nosso $1 bilhão? Então, a taxa de câmbio está 5,5, então vai ter 5,5 bilhões de reais. Se, de repente, a taxa de câmbio valorizar, então ela foi de 5,50 para 3, se uma valorização do real muito forte, aí os chineses iam dizer assim, puxa, mas antes, com $1 bilhão, a gente conseguia 5,5 bilhões de reais no Brasil, dava para comprar fazendas e fábricas e fazer um monte de coisa. Agora a gente só vai pelo mesmo $1 bilhão, a gente só consegue 3 bilhões. Então, talvez é melhor a gente ir para a Argentina, porque lá o nosso $1 bilhão vai conseguir mais investimento em troca. Então, a taxa de câmbio é importante. Esse é o ponto de tudo isso aqui, é isso. É como o mercado de juros e o mercado de câmbio estão interligados entre si. Então, já temos um dos mercados, a gente já viu o mercado de juros, vamos ver o mercado de câmbio e depois vamos juntar as duas coisas, tá? Então, o mercado de câmbio, vamos dizer que o mercado de câmbio, bom, qual que é a demanda e oferta de câmbio? A demanda por dólares é igual ao déficit em transações correntes. Então, o Brasil está exportando, ele recebe dólares e ele importa, ele paga dólares. Então, o saldo lá em transações correntes, que é os bens e serviços, isso vai dizer se há qual que é a demanda por dólares, né? Que pode ser negativa ou não. Então, essa demanda por dólares depende da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio estiver valorizada, muitos brasileiros querem viajar para o exterior, então eles vão demandar dólares. Se a taxa de câmbio estiver valorizada, está caro o real, o resto do mundo vai comprar menos produtos brasileiros, porque agora, para comprar os produtos brasileiros, precisa comprar reais, e os reais estão caros. Então, a taxa de câmbio está valorizada. Então, a taxa de câmbio afeta isso. Depende da preferência, se o resto do mundo quer coisas brasileiras ou não. Então, isso é importante.
E uma vantagem muito grande do Brasil, que o resto do mundo quer. O Brasil é um dos maiores produtores de uma lista imensa de produtos que o Brasil produz mais do que qualquer outro. Café, açúcar, carne de gado, carne de porco, carne de galinha, minério de ferro, soja, milho, e vários outros produtos que não estão no topo da lista, mas o Brasil mesmo assim entre os 10 primeiros produtores, coisas como milho e algodão, talvez. Essas coisas. Então, o Brasil tem muita coisa que o resto do mundo quer. Então, as preferências por produtos brasileiros é boa. Eu digo isso porque tem outros países que não têm essas coisas. Sabe? A gente está precisando de dólar, mas não tem nada que no nosso país que o resto do mundo queira. Então, não há muito o que fazer. Depende da renda dos países, custo de transporte, facilidade de comunicação, política exterior. Então, tudo isso afeta a demanda por câmbio. E a oferta de câmbio? Da onde que vem a oferta de câmbio? A oferta de câmbio é essa poupança externa. Tá? Então, quando tem poupança externa entrando no Brasil, são investimentos do resto do mundo que quer fazer no Brasil. Então, uma vez que eles decidem, o segundo passo é eles pegarem esse dinheiro deles, esses dólares, esses euros, esses ienes deles e compram reais. Se eles vão abrir uma fábrica, se eles vão investir em ações da Bovespa, eles vão precisar de reais. Então, o primeiro passo é vender os nossos dólares e comprar reais. Então, eles ofertam dólares, ofertam divisas. Então, essa que é a oferta de câmbio. Tá? Tá, e tem as reservas do Brasil também, tem a ver com isso, mas isso não é importante. Então, o mercado de câmbio tem a demanda por dólares e a oferta por dólares. Então, se a demanda por dólares é negativa, então há um déficit em transações correntes, aí isso é equivalente a um ILEP. O ILEP é positivo. Não vamos se preocupar muito com essa parte, que isso aqui pode ficar meio confuso. Vamos focar mais nisso aqui. Tem essa demanda, a demanda por divisas e tem a oferta por divisas, que nem tem a demanda por capitais e a oferta de capitais. Tá, e aqui o mercado de câmbio, a gente vai fazer aqui, tem uma hipótese, um negócio meio esquisito, estão vendo essa linha vertical aqui? A gente vai fazer a premissa que o ILEP não é afetado pela taxa de câmbio, por isso que ele é real. Tem uma certa quantidade de poupança do resto do mundo e ele vai entrar no Brasil e ele não é afetado pela taxa de câmbio, ele é inelástico à taxa de câmbio. Não se preocupe, isso parece muito esquisito, porque isso vai contra tudo que a gente sempre fala, né? A gente fala que a oferta e demanda é afetada pelos preços. Simplesmente não aceitar isso como uma simplificação, né? Que o resto do mundo, quando ele decide investir no Brasil, ele não está muito preocupado com taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio está um pouquinho mais valorizada, um pouquinho menos desvalorizada, é o de menos. E o que vai ser determinado, o que vai determinar a taxa de câmbio é o ponto onde está essa oferta e a demanda. A demanda, sim, é bem sensível à taxa de câmbio. E você vê isso, né? Se a taxa de câmbio está desvalorizada que nem está hoje, se o real está com pouco poder de compra, o dólar está caro, pouca gente viaja para o exterior, tem bem menos importação acontecendo, e quando a taxa de câmbio está valorizada, aqui embaixo, aí tem bastante mais demanda por dólar, por viagens, por compra de produtos externos. Então tá, é aqui que a gente quis chegar. Tudo isso que a gente falou foi só para definir esses mercados. Está aqui o mecanismo. Isso que eu falei que pode ser um pouquinho assustador. Puxa, já preciso pensar quando tem um gráfico só, aqui tem 3 gráficos, eles estão interligados entre si. Então, como é que a gente entende isso? Vamos devagar e lembrando sempre que o importante aqui é a mensagem final.
especialmente o ponto que esse mercado de fundos emprestáveis está ligado ao mercado de câmbio. Taxa de câmbio e taxa de juros estão ligadas entre si. Então, vamos ver como que eles estão ligados. E aí, o que a gente vai fazer é 3 exercícios de estática comparativa vamos mudar alguma variável exógena, para ter um choque nesse sistema aqui e ver o que acontece. Nossas variáveis que estão sendo determinadas pelo sistema é a taxa de juros e taxa de câmbio, elas são endógenas, elas estão sendo determinadas por tudo que está acontecendo. A gente vai achar o equilíbrio, depois a gente vai dar um choque nesse equilíbrio e ele vai para outro equilíbrio e a gente vai poder dizer que esse choque foi responsável pelo aumento da taxa de juros ou a queda da taxa de juros e a simultâneo aumento ou queda da taxa de câmbio. Então, vamos começar aqui com o mercado de fundos emprestáveis, que a gente já viu agora há pouco como é que funciona. Tem uma taxa de juros, o mercado vai funcionar, começa onde quiser aqui, e como qualquer outro mercado a gente viu, o mercado vai empurrar, ele tem um equilíbrio onde oferta fica igual à demanda. Então, vai chegar no equilíbrio, que é uma taxa de câmbio de equilíbrio, taxa de juros de equilíbrio, uma certa quantidade aqui de fundos vão ser emprestados, vão ser transacionados, mas o que interessa para a gente é a taxa de juros. Aí a gente estende essa taxa de juros aqui, esse eixo aqui é o mesmo eixo aqui, então a gente leva essa taxa de juros para cá, e esse segundo gráfico, ele vai pegar essa taxa de juros e ele vai refletir aqui no ILEP. Então, o que isso aqui está fazendo, dizendo o seguinte, a taxa de juros é um sinal para o resto do mundo, ela sobe ou desce, então ela vai dizer a taxa de juros no Brasil é essa, foi determinado aqui, e ela vem, aí o resto do mundo olha essa taxa de juros e decide, eu quero investir no Brasil, porque a taxa de juros está boa, ou então eu quero deixar de investir no Brasil, eu não vou entrar no Brasil, vou investir em outro lugar porque a taxa de juros está baixa. Então, é isso que esse gráfico está fazendo. Tem o ILEP aqui, que é essa oferta de capitais externos, que é sensível à taxa de juros. A taxa de juros faz com que esses capitais venham ou não para o Brasil, fiquem ou não no Brasil. E aí a gente reflete, então a gente tem dado essa taxa de câmbio, essa é a quantidade de capital que vai entrar no Brasil, temos líquidos que vai entrar e sair, mas é a quantidade final. Então, se esse capital está entrando no Brasil, essa vai ser a oferta de dólares, a oferta de divisas. Então, a gente pega esse ponto aqui, e a gente, o eixo aqui é o mesmo eixo aqui. Então, a gente põe essa oferta de dólares, e aí, dado essa oferta de dólares, a gente compara com a demanda por dólares e calcula a taxa de câmbio de equilíbrio. Então, a partir da taxa de juros de equilíbrio, atraiu capitais para o Brasil, esses capitais entrando. Lembra, o primeiro passo que os capitais têm que fazer para investir no Brasil é trocar esses dólares por reais. Então, aí no mercado de câmbio, nessa troca, aquilo vai determinar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio e a taxa de juros estão se autodeterminando. Eu fui de juros para câmbio, mas eu poderia ir de câmbio para juros. Eu faria assim, alguma coisa acontece e a taxa de câmbio no Brasil atinge o equilíbrio, suponha que o real esteja bem barato, que nem está hoje em dia, suponha que ele vai para 6,50, 7 reais por dólar, alguma coisa acontece, determina essa taxa de câmbio aqui, aí o resto do mundo olha e diz, puxa, o real está ultra barato, com $1 milhão, antes não comprava nada no Brasil, agora eu compro uma fábrica, uma fazenda, uma casa de campo, automóveis, tratores, ficaram baratinhos, porque o preço em real continua igual, mas a taxa de câmbio está barata. Então, está barato investir lá. Então, esses capitais resolvem entrar no Brasil. Então, entre esses capitais e isso afeta a taxa de câmbio, de juros. Então, as duas estão interligadas entre si. Esse é o equilíbrio. E aí, o que a gente quer fazer vamos pegar esse equilíbrio e dar um choque nele. Isso que é estática comparativa. A gente primeiro acha o equilíbrio,
perturba o equilíbrio, ou seja, dá um choque mexendo uma das variáveis, não taxa de câmbio, taxa de juros, uma das outras variáveis que não aparecem ali no gráfico, que estão ceteris paribus, lembra dos ceteris paribus? E aí vamos ver o que aconteceu com o equilíbrio. Então, aqui estão os 3 choques que nós vamos dar. O primeiro choque vai ser assim, de repente o resto do mundo fica confiante no Brasil. Acontece alguma coisa no Brasil, talvez uma eleição no Brasil, ou muda alguma coisa no Brasil, e aí o resto do mundo diz, agora sim, vamos investir lá no Brasil. Então, e aí vamos ver o que acontece com a taxa de juros, taxa de câmbio. O segundo choque é o governo brasileiro está cheio de gastos, isso sempre é verdade, né, para quase qualquer governo, e aí ele resolve ir e pega dinheiro emprestado. Ele lança títulos e pega um monte de dinheiro emprestado para os seus gastos, e ao fazer isso vai sobrar menos dinheiro para emprestar para o resto da economia. Então vamos ver como é que isso afeta a taxa de câmbio, afeta a taxa de juros. E o terceiro é o governo resolve fazer uma política comercial, ou seja, ele diz assim, da agora em diante, para importar produtos da Europa e da China e dos Estados Unidos, tem que pagar 10%, vai ter uma tarifa de 10%. Nós vamos proteger a indústria nacional, vamos tentar arrecadar dinheiro para o governo em cima da tarifa de importação. Então, ficou menos atrativo para brasileiros importarem produtos. Então, vai cair a demanda por divisas, vamos ver o que isso faz na taxa de câmbio e como é que isso afeta a taxa de juros. Então, tá, vamos ver isso aqui. Primeiro choque. Eu pus assim, estática comparativa número 1. Repara que o nosso equilíbrio inicial está aqui, é o R1, essa taxa de câmbio de equilíbrio 1, o S1, todo o 1 e LEP1 e a oferta de dólares 1. Esse é o equilíbrio que a gente tinha antes. Vamos perturbar ele. A perturbação é que, de repente, aconteceu alguma mudança no Brasil e deu uma confiança muito grande do resto do mundo no Brasil. O Brasil sempre teve essas oportunidades, mas sempre oferece muito risco. Aconteceu alguma coisa que diminuiu esse risco no Brasil e daí tem uma demanda maior por produtos. Então, não é uma demanda maior. O que vai mudar aqui é uma oferta maior. Reduzir o risco no Brasil, capital chinês, capital africano, capital asiático resolveu entrar no Brasil. Então, a oferta de fundos emprestáveis aumentou, deslocou o S para cá, e com isso caiu a taxa de juros de R1 para R2. Faz sentido, né? Porque, de repente, tem bilhões de reais entrando no Brasil, vai ficar mais barato pegar dinheiro emprestado no Brasil. E a quantidade emprestada aumentou. Então, reduziu a taxa de juros. O ILEP se deslocou para a esquerda, né? A oferta de poupanças externas, essa oferta de capitais se deslocou com essa mudança. Ela se desloca, o deslocamento não é pela taxa de juros. A taxa de juros é um deslocamento ao longo da curva. Aqui foi um choque exógeno que deslocou a curva, essa confiança, e com isso entrou mais capitais. Antes estava entrando essa quantidade de capitais e agora está entrando mais capitais, né? Com esse otimismo no Brasil. E com a entrada de mais capitais, a oferta de dólares aumentou. Então faz sentido. O resto do mundo ficou confiante no Brasil, entrou dólares no Brasil, entrou euros no Brasil, divisa no Brasil. Então, aquele primeiro passo, eles vão lá e trocam aquilo por reais. Então, a oferta de dólares caiu. Com mais dólares sendo ofertados, eles ficam mais baratos. A taxa de câmbio vai de E1 para E2, então valorizou a taxa de câmbio com isso aqui. Como tem mais dólares relativo ao número de reais, o dólar ficou mais barato. O dólar mais barato, um outro jeito de falar isso é a valorização do real. O real está comprando mais dólares do que comprava antes. Então, é isso que aconteceu no segundo equilíbrio. O segundo equilíbrio é R2, com esse otimismo com relação ao Brasil,
cai a taxa de câmbio no Brasil, que é uma coisa muito boa, porque daí tem mais investimento, mais emprego sendo gerado, mais produção sendo gerada, e a taxa de câmbio valorizou. E aí, isso não é bom nem ruim, se você vai viajar é bom, porque seus reais vão comprar mais produtos no exterior. Se você é um exportador, é ruim, que você está vendendo produtos brasileiros, mas está recebendo menos reais pelos dólares que você está gerando ao fazer isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que é um pouquinho, mas espera aí, 3 gráficos, equilíbrio, é meio complicado, mas a mensagem essencial aqui é essa. Repara, teve algum choque na economia, a economia brasileira está integrada no resto do mundo, essa é a chave, isso é uma realidade, isso é muito bom, tem gente que não gosta disso, mas isso é muito bom para o Brasil. E a gente vê, então, como é que um choque, nesse caso, otimismo para com investimentos no Brasil, afeta a taxa de juros e afeta a taxa de câmbio. Em direções bastante intuitivas, né? Não tem muita surpresa nesse exemplo aqui, pelo menos não tem grande surpresa. É claro que com mais capital entrando no Brasil, o capital vai ficar mais barato. Com esses dólares entrando no Brasil, o dólar vai ficar mais barato. É meio intuitivo. E o mecanismo está aí no desenho. Uma pergunta de prova, eles iam estar muito mais preocupada com essa ideia geral, esse movimento fundamental, do que com os mecanismos aqui de gráficos. Eu nunca vi numa prova eles realmente colocarem 3 gráficos assim. Você pode fazer uma pergunta assim, um texto assim, dizer, houve com a confusão política no Brasil, muito capital resolveu investir na Argentina em vez do Brasil. O que isso faz com a taxa de câmbio e a taxa de juros? E é bastante intuitivo. Vamos ver aqui o segundo. Deixa eu ver como é que está de tempo aqui. Tá. O segundo choque. Esse choque aqui é o seguinte: o governo aumenta os gastos sem ter aumento de receita. Então, a gente está aqui no R1. R1 e E1, nosso equilíbrio inicial, está lá, tem uma certa taxa de juros, uma taxa de câmbio. Aí o governo resolve aumentar os gastos. Isso é verdade, isso sempre acontece. Não só no Brasil, todos os governos querem gastar mais, deixar as pessoas felizes. E só que ele não tem aumento de receita. Então, como é que o governo vai gastar mais? Talvez tenha uma eleição vindo ali, então ele quer ativar a economia para dizer para todo mundo votar nele, alguma coisa populista assim. Geralmente não é possível o governo aumentar gastos sem aumentar a receita, sem aumentar os impostos. Então, mas um jeito de fazer isso é que o governo diz assim, ele vai para o mercado e diz, vou lançar um título aqui, você investe aqui no Tesouro Direto, esse título você me dá dinheiro hoje e aí o título vai, daqui a 5 anos, vai devolver esse dinheiro para você com juros, e um juros bom, e o risco geralmente é baixo disso, porque é garantido, tem várias garantias. Então, o governo, para fazer esses gastos que ele quer fazer, ele está lançando o título e ele está pegando uma parcela da poupança. Então, as pessoas, já tem pessoas poupando, já tem a poupança interna, externa e a própria poupança do governo, e o governo está abocanhando um pedaço dessa poupança para ele. Se ele não fizesse isso, essa poupança que já estava lá, respondendo a esse R1, essa taxa de juros que estava lá, essa poupança teria sido pega emprestada para investimentos no país. Mas agora o governo pegou parte dessas poupanças para os gastos dele. Então, sobrou menos dinheiro para o investimento no país. Então, ao fazer isso, como tem menos poupança, menos oferta poupança, a oferta de recursos passou de S1 para S2, porque o governo pegou parte para ele. Então, diminuiu o pool de poupanças que havia para pessoas pegarem emprestado. Então, o custo vai subir, vai ficar mais caro. A taxa de juros aumentou, porque tem menos fundos emprestáveis para o sistema financeiro emprestado. Então, aumentou a taxa de juros. Isso não teve impacto aqui no ILEP, na localização dele, mas com o aumento da taxa de juros,
há mais capitais entrando. Então, aumenta a taxa de juros no Brasil, algum capital europeu, americano, chinês, africano vai dizer, vou investir lá no Brasil, a taxa de juros aumentou, então a taxa de juros está boa, então vai entrar mais capitais no Brasil. Com esse aumento da taxa de juros, entra mais capitais no Brasil, e aqui é que nem no caso anterior. Isso quer dizer que com mais capitais entrando no Brasil, tem mais oferta de dólar, mais ofertas de divisas no Brasil, então vai valorizar a taxa de câmbio. Então, nesse exemplo aqui, o gasto do governo, o governo abocanhando parte da poupança, aumentou a taxa de juros e valorizou a taxa de câmbio. Aí eles chamam aqui, eles dizem assim, isso é o déficit gêmeos, déficits duplos que se fala. Como é que é déficit duplos? É um déficit duplo porque o governo está gastando mais e o governo vai ter que pagar esses empréstimos no futuro, que ele está pegando. Então, ele vai ter déficit ali. E aqui, com a taxa de câmbio desvalorizada, como o real passa a ficar... o dólar passa a ficar mais barato, eu falei desvalorizado, é valorizado, o real valorizou, isso quer dizer que é muito mais atraente agora para brasileiros importarem produtos. E é menos atraente pessoas do resto do mundo virem comprar produtos brasileiros, porque o dólar está mais caro, o real está valorizado, comprar reais ficou mais caro, então menos chineses vão vir comprar a soja brasileira porque ela ficou mais cara. Então vai ter um déficit na balança de pagamentos, vai empurrar na direção de um déficit na balança de pagamentos. Então esse fato aqui do governo está gerando déficits orçamentários e déficits na balança de pagamentos. Então, são os déficits gêmeos. Então, isso quer dizer que geralmente é imprudente que o governo fazer isso. Né? É muito melhor o governo ter as suas contas em ordem, a taxa de juros ficaria mais baixa e não ia ter esse impacto, esses déficits duplos. Ok, e o último exemplo, parecido, aqui, vamos partir de novo do nosso equilíbrio inicial. Aqui, lembra qual que é o caso? O governo decide fazer assim, ele diz, eu vou botar a tarifa de importação. Produtos americanos, produtos chineses para entrar no Brasil, podem entrar, mas quem estiver comprando no Brasil, além de pagar o preço do produto, vai ter que comprar dólares para pagar o produtor, de quem ele comprou, mas vai ter que pagar para o governo 10%, 20%. Então, como é que isso afetou aqui? Vamos partir daqui, então. Aqui, isso não está afetando a oferta, está afetando a demanda por divisas. Muitos brasileiros vão chegar e dizer, então fica muito caro importar, não vou mais importar, vou comprar produto nacional, não vou comprar nada, então eu não preciso mais de tantos dólares. Então a demanda de dólares se deslocou para a esquerda e isso faz com que a taxa de câmbio valorize, o dólar fica mais barato. Tem menos gente querendo comprar dólar para importar produtos, porque vai ter que pagar essa tarifa para o governo, muitas vezes é por isso mesmo que o governo faz, e aí valorizou a taxa de câmbio. E nesse caso aqui, essa valorização não tem impacto nenhum na taxa de juros, porque isso não afeta a entrada e saída de capitais. Então a taxa de juros vai ficar igual. É meio esquisito isso, eu sei, mas é um artefato do fato da taxa a oferta de câmbio ser vertical. Então, eu não me preocuparia muito com isso aqui. O ponto essencial nesses três exemplos é isso. Coisas que acontecem na taxa políticas e comportamentos, escolhas que afetam a taxa de juros, podem afetar a taxa de câmbio, e o que afeta a taxa de câmbio pode afetar a taxa de juros, porque essas duas coisas atraem e repulsam a entrada e saída de capitais. E os preços, que são a taxa de câmbio e a taxa de juros, refletem isso. Tá, eu vou parar aqui. Eu sei que isso aqui pode ser um pouquinho pesado, mas, de novo,
o importante é entender muito mais do que entender os mecanismos aqui, é entender a interligação desses mercados, determinação da taxa de juros e taxa de câmbio. Alguém tem alguma pergunta quanto a isso? Pera, alguém está dizendo que está bloqueado? Então, peraí. Tá, realmente estava bloqueado aqui. Professor, pode falar agora. Então, aquela hora que você saiu para arrumar a internet, a hora que você voltou, não estava compartilhando o slide e o nosso microfone estava bloqueado, aí não deu para avisar. E aí, tá brincando? foi meio complicado. Peraí, a partir de... Então, deixa eu voltar lá. Que desgraça é isso? Eu acho que foi lá para o slide Você 63. Vocês chegaram a ver um? Não. Esse aqui também não? Não. Eu pessoalmente baixei o slide no VIX e acompanhei aqui, mas sem ver seu mouse ou coisa assim, sabe? Ah, tá certo. Foi naquela hora, acho que por slide 63,5. Aquela hora que você saiu para arrumar a internet, a hora que voltou, não compartilhou e o microfone estava bloqueado. Aí não... Puxa vida, essa foi amador da minha parte. Eu fui mexer nesse negócio de... Porque alguém estava fazendo algum barulho, eu dei um mute all, aí eu não percebi que vocês não poderiam desmutar. Tá. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Como na verdade tem uma outra aula, se você olhar no programa lá no Siga, né, tem essa aula inteira para isso aqui. O que eu vou fazer, eu vou deixar e na próxima aula eu refaço isso aqui tudo, essa parte aqui, daqui para diante de novo, e no começo da aula, antes de passar para a parte de desenvolvimento econômico. Acho melhor isso do que aí... Quem teve foi uma boa ideia sua de acompanhar nos slides, mas para quem não fez isso, daí na próxima aula eu faço isso aqui de novo. Eu iria fazer de qualquer jeito, mas aí eu faço com um pouco mais de cuidado. Dá um tempo, inclusive, se você olhar no livro e na apostila e já der uma lida, acho que vai ficar mais fácil entender, porque realmente isso aqui como diz na apostila, é a parte que muita gente não gosta. Tá, então deixa eu fazer isso. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui também. Tá, peraí. Essa é uma dúvida quanto ao gabarito. Uma dos controles, de fato, estava errado a resposta. Foi descuido meu. E o que eu combinei com os monitores é que todo mundo vai ganhar os pontos daquela pergunta ali. A resposta não era a que eu botei lá. Então, é o jeito. Tá? E aí ninguém vai ser prejudicado, então, por esse problema. Opa, tem uma pessoa querendo entrar aqui, não sei desde quando. Deixa eu ver. Tá, então daí eu vou parar aqui, daí a gente faz isso. A Gabriela Nunes entrou agora, não sei quanto tempo está tentando entrar, eu só vi agora. Mas aí na próxima aula, então, eu vou dedicar um começo da próxima aula para rever isso aqui. Os slides não apareceram. Quem quiser dar uma olhada nisso, vai ajudar. Daí, quando eu explicar de novo, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. E a gente continua, então, quinta-feira. E daí, depois que acabar isso, a gente entra na parte de desenvolvimento econômico, pobreza, desigualdade, que é uma parte, eu acho, bem melhor do que essa parte aqui de macroeconomia. Então, tá? A gente se encontra quinta-feira aqui.